A pediatria, ela é uma especialidade médica que se dedica aos cuidados da criança até na sua fase de adolescência. E em Moçambique eles consideram uma idade adolescente para a pediatria aquelas crianças que até aos seus 14 anos elas ainda são consideradas uma fase de adolescência em que seus cuidados elas são feitas na pediatria ou no setor de pediatria. Então, para os seus 15 anos para cima, eles são considerados já adolescentes que passam para a fase ou no setor de triagem, por exemplo, no SAGE. Então, ali eles já são considerados que já não são crianças para receberem cuidados na pediatria. Então, existem alguns objetivos para essa cadeira, né, para essa especialidade, que esses objetivos eles já ajudam a melhorar, né, a condicionar mais esta cadeira. Por exemplo, nós temos um dos seus objetivos é para o quê? É para manter e melhorar o estado de saúde e o bem-estar para a própria criança, né? Estamos a dizer no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, esse é o objetivo dessa especialidade, é o objetivo dessa cadeira. E também temos outro objetivo que é evitar que elas adoeçam. Então, essa especialidade, esta cadeira que está ligado à pediatria, ela também faz de tudo para que a criança ela seja isenta de aquelas doenças que podem ser prevenidas, né? Como por exemplo a malária, como o sarampo. Ele já vem, por exemplo, naquele calendário vacinal, são algumas estratégias que nós vamos falar logo em diante. Então, outro objetivo é tratá-las mesmo quando assim que elas adoecerem. Se nós queremos evitar que fiquem doentes, mas não podemos nos esquecer que elas ficam doentes. Então, quando elas ficam doentes, um dos objetivos é mesmo tratar as próprias crianças, tratar as próprias pediatrias em outras línguas, né? Então, e também existe um outro objetivo muito importante que é educar os cuidadores das crianças, né? Estamos a dizer, por exemplo, naquelas crianças deficientes, por exemplo, é necessário que haja uma educação nos próprios cuidadores, porque outros não conseguem encarar, por exemplo, aquela deficiência ou aquela condição, né? Então, eles necessitam de uma educação e isso provém mesmo por conta dessa especialidade médica para poder ajudar aos pais a saberem cuidar, a saberem dar os cuidados. Por exemplo, a criança quando fica doente, então o pai ele precisa fazer algo para aquela criança tomar os remédios, por exemplo. Então, é necessário que haja esse cuidado. Então, existem algumas causas, né, que criam mais taxa de mortalidade, né, e de morbilidade nas próprias crianças. E nós vamos falar dessas causas para que depois a gente perceba quais são as estratégias que podem ser feitas para que se previna essa taxa ou esse crescimento de taxa de mortalidade e de morbilidade. Existem várias causas, né, vários fatores ligados, por exemplo, fatores ligados à família, em que a própria família ela não tem condições, né, ou há, por exemplo, má educação ou falta de educação dos cuidados dos pais para com as crianças. Então, isso pode condicionar, por exemplo, a essa subida da taxa de mortalidade. Então, existem também fatores relacionados com a própria natureza, né? Fatores naturais. Por exemplo, nós estamos a passar ou passamos por momentos de ciclones, né? Por desastres naturais. Então, também acabaram criando não só o crescimento da taxa de mortalidade em crianças, mas globalmente, né? Ou no nosso país afetou bastante. Existem também fatores ligados à unidade sanitária. Esses fatores ligados à unidade sanitária é mesmo um dos cuidados nas unidades sanitárias. Por exemplo, algumas unidades sanitárias elas estão muito distantes da comunidade. Então, a população só
de sair na sua comunidade até onde se encontra a unidade sanitária local, em algumas vezes, por exemplo, a criança já está grave com uma doença, por exemplo. Então, isso acaba dificultando mais os cuidados da própria saúde, porque é necessário percorrer um longo percurso até lá. Então, isso também aumenta a taxa de morbimortalidade. E para terminar, nós vamos falar das estratégias para que se possa encarar essas causas de morbimortalidade. E uma das estratégias nós temos a educação sanitária aos pais. Então, os pais eles devem receber essa educação sanitária em casa, educação sanitária que eles devem levar, né, ao longo da vida, por exemplo, quando a criança ainda está a amamentar nos seus 2, 3, 4 anos, no seu desenvolvimento, até que a criança ela perceba que como funcionam as coisas, como funciona a higiene, por exemplo, como funciona a vida, como funciona, por exemplo, o manuseio dos alimentos, né? Então, é uma das estratégias para que se diminua a taxa de morbimortalidade. E outra estratégia que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, tomou é mesmo a vacinação das crianças, né? Que a vacinação ela vai aumentar a imunidade, ela vai criar células de memórias que vão fazer com que a criança no seu desenvolvimento, se ela já foi vacinada, então ela não possa sofrer muito por aquelas doenças de infância. Não dizer que a vacinação ela cura, né? Mas a vacinação ela vai fazer com que a própria doença, após ela ser vacinada, ou a criança após ser vacinado com a vacina, por exemplo, neste caso, né? Por exemplo, para sarampo, então, das próximas vezes que o organismo vai reconhecer, ela vai criar células de memória daquela doença. A vacinação também ela vai ajudar bastante. E temos uma outra estratégia que é diagnóstico e tratamento. Então, esse diagnóstico e tratamento também requer mesmo a educação dos pais, né? Que quando os pais eles já estão educados, quando os pais eles já conseguem notar uma anormalidade no estado de saúde de sua criança, de seu filho, então elas levam rapidamente para uma unidade sanitária mais próxima. E quando lá chegada, é um desafio também, ou os pediatras ou a unidade sanitária deve ter essa capacidade de fazer um diagnóstico rápido, né? E depois desse diagnóstico rápido poder tratar para que não se torne uma emergência. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nesse tema da cadeira da pediatria e espero que vocês gostem, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem para mais gente que estão a fazer este curso, por exemplo, esta cadeira, em que mais em diante nós vamos falar mais até chegando na parte das doenças em pediatria. E fui.